E aí, galera? Como é que vocês estão? Hoje é um sabadinho e a gente vai continuar com a leitura do livro, porque eu tava pensando, né? Tipo assim, será que eu faço no final de semana? É... Aí eu senti de continuar fazendo no final de semana. É... Porque aí, tipo, a gente não perde o ritmo também. E todos os dias são dias, todos os dias. A gente não para no final de semana pra. A gente não para de ler no final de semana, né? Então, falei, não, vou continuar. Claro que nem todo domingo eu vou conseguir fazer, mas eu prometo que o máximo que eu conseguir, eu vou estar aqui com vocês pra fazer essa leitura, porque eu acho que também no domingo é um dia tão tranquilo e tão propício pra poder começar a semana com uma leitura maneira. Então, vamos lá. Capítulo 13, a gente já tá no capítulo 13. E esse é o livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. E a gente vai ler esse livro todo. Cada dia eu vou ler um capítulo com vocês. E aí a gente vai conversar sobre e aprofundando, né, sobre o assunto do capítulo, trocar uma ideia, refletir. E é isso. Hoje a gente já tá no capítulo 13. Então vamos lá. As lembranças e o subconsciente. Quando são apresentados as novas trilhas instrumentais, alguns vocalistas gravam os primeiros sons que saem de sua boca sem qualquer tipo de pensamento ou preparação. Em geral, cantam palavras aleatórias ou sons que não são palavras. Não é raro que dessa algaravia uma história se desenvolva ou frases importantes despontem. Não há vontade ativa de escrever nesse processo. A obra está sendo criada em um nível subconsciente. O material existe, mas está escondido nos labirintos da mente. Há práticas que podem ajudar a acessar esse poço profundo dentro de nós. É possível fazer, por exemplo, um exercício para despertar a raiva que não é expressa. Você bate com os punhos fechados numa almofada durante 5 minutos. É mais difícil do que você pensa se lançar a essa prática durante todo esse tempo. Marque os minutos e vá com tudo. Então, preencha imediatamente 5 páginas com sentimentos e as emoções que surgirem. O objetivo não é pensar, para evitar direcionar o conteúdo da forma que for. Apenas escreva as palavras que saírem. Há um reservatório abundante de informações de alta qualidade em nosso subconsciente, e encontrar maneiras de acessá-lo pode despertar um novo material a ser usado. A psique tem um elo com uma sabedoria universal muito mais profunda do que a que encontramos na mente consciente. E ela oferece uma visão muito menos limitada, uma fonte oceânica. Não sabemos como isso funciona nem por que funciona, mas muitos artistas se conectam a algo além de si mesmos sem reconhecer o processo em jogo, simplesmente por acessar o subconsciente. Muitas vezes, alcançar esse estado está fora de nosso controle. Alguns artistas criaram suas melhores obras quando estavam febris, com mais de 39 graus e meio. Essa condição de quase transe não passa pela parte pensante do cérebro e entra em contato com o estado de sonho. Há muita sabedoria na transição entre a vigília e o sono. Isso realmente. Pouco antes de adormecer, quais pensamentos e ideias você tem? Como se sente quando desperta de um sonho? Na sabedoria da tradição do yoga tibetano dos sonhos, os lamas dizem que o estado onírico é tão real ou irreal quanto a vigília. Fazer um diário dos sonhos pode ser útil.
Deixe papel e caneta perto da cama e assim que acordar, comece a escrever imediatamente com o máximo de detalhes possível antes de fazer qualquer outra coisa. Tente limitar os movimentos desnecessários. Virar a cabeça pode ser suficiente para apagar um sonho da memória armazenada. Enquanto escreve, a imagem vai se desenvolver e você recordará mais sobre a história, o ambiente e os detalhes que no momento em que pôs a caneta no papel. Quanto mais treinar essa prática, uma manhã após outra, mais recordará os sonhos. Também ajuda a ir dormir com a intenção de se lembrar do sonho na manhã seguinte. As lembranças podem ser vistas como oníricas. Elas são mais uma história romântica do que a documentação fiel de um evento da vida. E é um bom conteúdo para ser encontrado nas recordações oníricas que temos de experiências passadas. Outra ferramenta útil é a aleatoriedade, ou, mais exatamente, a aparente aleatoriedade, pois pode haver organização em um nível diferente daquele que entendemos. Quando jogamos o I Ching, por exemplo, não determinamos como cairão os bastões e as moedas, mas, por meio deles, obtemos informações que podemos usar para tomar as decisões e, mais uma vez, sem passar pela mente consciente, talvez explorar uma inteligência maior. Cara, isso é tão legal, as lembranças e o subconsciente, porque é muito isso. Eu sinto que as melhores obras, elas não vêm de um estado consciente, né, do cérebro. Inclusive, tem um exercício que eu faço, que eu tenho tentado fazer o máximo todos os dias, que é as páginas diárias. E ela é um tipo de exercício sobre acessar a mente, o subconsciente. Porque quando você acorda e já escreve, você ainda não tá pensando, que é esse estado que ele coloca, tanto antes de dormir, que é esse estado entre essa vigília, né, que é ainda não dormi profundamente, mas também já não tô acordado. É esse meio termo, são esses dois momentos, que é quando a gente vai dormir e quando a gente acorda, que são muito importantes, são momentos muito importantes, que esses momentos eles vão definir muito como vai ser a nossa noite de sono e como vai ser o nosso dia. Então, pra gente ficar atento mesmo quando a gente for dormir, o que a gente tá pensando, o que tá passando na nossa cabeça nesse momento, e quando a gente acorda, o que se passa, né, na nossa mente nesse momento em que eu ainda não acordei, mas eu também já não tô mais dormindo. Porque isso planta as intenções do nosso dia. E esse exercício das páginas diárias é de um livro que chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E ele é basicamente para acessar esse subconsciente. Porque o exercício ela propõe para fazer de manhã quando você acorda. Você acordou e você já vai direto para as páginas, você não pensa. E aí você esvazia a sua mente ali. E aí, nesse esvaziar da mente, nesse momento de escrita, você tá percebendo e também implantando as intenções daquilo que você quer, né? Mas você tá acessando uma mente que você não racionalizou ainda, não tá num plano consciente. Então você só tá escrevendo o exercício da escrita automática, de você não pensar. Porque a mente consciente também, ela tem muitos filtros, né? Então a gente acaba ficando bloqueado quando a gente fica muito no lugar do racional, apegado nisso, a gente se bloqueia, porque, enfim, né? A gente passa a racionalizar muitos processos. E o estado criativo não é esse estado de racionalizar, ele é muito mais intuitivo, né? É esse acesso ao subconsciente. E aí é muito legal, né? Usar essas ferramentas pra gente acessar as nossas criações. E que não de forma consciente, né? Essa coisa, eu vou parar, sentar e fazer isso nesse momento. Não, você vai fazendo, você não pensa. E disso vai surgir a sua obra. Porque a gente não sabe exatamente qual que é
Mas essa é a graça, né? Tá nesse lugar de descobrir isso. De descobrir esse lugar desconhecido. E que eu vejo que a qualidade é outra, né? Tem outra qualidade de obra, né? De criação. E a gente começa a acessar coisas que a gente nem achava, né? Nem percebia que estavam ali no nosso plano mental, mas não num lugar de consciência, né? Mas a gente consegue trazer isso pro estado de consciência e, de certa forma, trabalhar e elaborar isso que tá vindo. Então são ferramentas, né? Esse lugar da gente acessar o nosso subconsciente para estar nesse lugar de criação é muito importante, é muito importante. E traz uma outra qualidade também, né? De trabalho, de obra, enfim, das nossas criações. E dos nossos processos também pessoais. Pra gente também entender o que tá na nossa mente que a gente não tá vendo. Que não já não tá mais, né? Aliás, não é que já não tá mais, ainda não tá na mente consciente. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente consegue acessar esse lugar de o que tá na minha cabeça, mas que não... Porque o inconsciente, ele guia a nossa vida. O Jung falava isso, né? O inconsciente, ele guia a nossa vida, nossas escolhas e tudo mais. E quando a gente não tem acesso a isso, a gente vai seguindo o destino, né? Aquilo que a gente chama de destino. Mas acessar todo esse material que tá na nossa mente, mas que a gente não tem esse reconhecimento ainda, é importante para trazer para fora, né? Trazer e a gente trabalhar, elaborar. E criar a nossa arte. Porque eu sinto que a arte é uma elaboração também daquilo que a gente passa, né? Dos nossos processos. E a arte ajuda a transformar isso, né? Sair de um lugar que a gente fica guardando as coisas e transformar isso em obras artísticas. Tudo que a gente passa, né? Todas as nossas questões. Eu vou fazer uma música. Eu tô nessa vibe de fazer músicas. E escrever. A escrita das páginas diárias me ajuda muito a poder entender o que tá se passando na minha mente. Saber como tá o meu estado de espírito. Porque tem dia que eu não acordo bem e eu consigo ver isso nas páginas. De, tipo assim, de colocar... E, de certa forma, colocar também pra fora todas as minhas angústias. E as minhas intenções também, de quando eu tô bem. E, de certa forma, materializar isso, né? Porque quando a gente escreve, no caso da escrita, a gente tá materializando isso de alguma forma. E esse exercício é importante não só pra gente colocar pra fora, mas também pra gente trabalhar a escrita da mão, sabe? O ato de escrever. Tanto que não é um exercício pra gente fazer no computador, é um exercício prático da gente sentar e colocar a nossa mão e escrever e colocar pra fora, e enfim. Mas um trabalho corporal também, né? E enfim, gente, é isso. Hoje rendeu o assunto, porque eu acho muito legal, é um assunto que eu tenho estudado bastante sobre a mente subconsciente, esse estado, né, entre o sono e o estar acordado, estado de vigília, né, que ele é muito, 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 muito importante. Então, é uma outra coisa que o Rick colocou aqui e que eu vou reforçar, né, estejam atentos para esses dois momentos, antes de dormir e na hora de acordar, o que se passa na sua mente. E usa esse momento para você plantar suas intenções. Tanto eu, quando eu acordo, eu faço isso. Eu planto as intenções nesse estado, né? De ainda não acordei, mas ainda já não tô dormindo, para eu poder plantar as intenções que eu quero pro meu dia. Porque isso transforma, né? Isso conduz. Você vai trazer pro seu inconsciente, né? Aquilo que você quer pra sua vida. E quando a gente for dormir, é a mesma coisa. O que eu quero trabalhar? Tem muita coisa que a gente pode resolver, solucionar problemas nas coisas. O que eu preciso trabalhar e tal. De plantar as intenções pra
na hora de dormir pra gente passar por esse sono e também, de certa forma, solucionar muitas questões e problemas que a gente não consegue resolver de forma com a mente consciente, né? Que tipo assim, aqui eu não consigo acessar a solução desse problema. Mas inconscientemente a gente consegue acessar. E aí esse é o momento de você se abrir, se colocar nesse trabalho pra isso. E é isso, gente. Fazer esses exercícios é muito interessante. E são ferramentas de trabalho, ferramentas de criação. Então, experimentem. Experimentem. Tá? Nesse trabalho de criação, mas vindo de um lugar não tão consciente, trazendo de não tão pensante, né, no sentido de racionalizar muito. É mais intuitivo. A criação ela é mais intuitiva, então experimentem e se permitam estar nesse lugar de não racionalizar. Vá pela intuição, mas de uma intuição que está conectada nesse estado inconsciente, nesse estado do subconsciente, de fazer sem pensar, e aí depois você vai lidar ali com esse material e a partir disso ir elaborando e lapidando sua obra. Ai, galera, é isso. Essa foi a leitura de sábado, muito boa. E aí amanhã tem mais, amanhã é domingo, que nem eu tava falando no começo da live, eu tava pensando se eu ia fazer no domingo também. Nem todo domingo eu vou conseguir fazer, porque nem todo domingo eu tô em casa e tô com o livro, né? Porque eu deixo o livro em casa, aqui num espaço separadinho pra fazer essa leitura. Mas sempre que eu puder, eu vou estar aqui no domingo. Porque domingo também é um dia e a gente não para de ler, né? Eu pelo menos estava aqui pensando, eu falei, mas se eu tiver um ritmo e um hábito de leitura, eu não vou parar de ler no domingo só porque é domingo. Não, muito, muito pelo contrário, eu vou ler mais ainda no domingo, né? Porque o domingo é um dia mais tranquilo e tenho mais tempo. Então, amanhã de manhã também estarei aqui. E é isso, gente. Amanhã, capítulo 14. Esse foi o capítulo 13. E seguimos. Beijos, beijos. Até amanhã. Que vocês tenham um ótimo dia de sábado. E utilizem dessas ferramentas. Se permitam criar sem racionalizar. Experimentem e depois vocês me contam. Beijos, beijos. Até amanhã.